Então, vamos falar sobre lei de Hess. A lei de Hess, ela é um dos métodos de calcular a variação de entalpia das equações. Hess, ele foi um cientista e ele estava estudando a variação de entalpia das reações. E principalmente reações que tinham etapas. Como assim etapas? Nem toda reação ela sai dos reagentes e vai direto para o produto. Algumas reações, elas passam por etapas intermediárias. Por exemplo, aqui eu coloquei uma reação de A para D. Então, meu reagente, meu produto. Pode ser que a reação saia dos reagentes A e vão direto para os produtos D, que vão ter uma variação de entalpia. Só que pode acontecer de eu ter o meu reagente A, ele formar o B, depois disso, o B formar o C, depois o C formar o D. Então, aqui eu tive 3 etapas para sair do reagente A para chegar ao meu produto D, tá? E aqui eu tinha uma etapa só. Só que o que o Hess percebeu? Que a variação de entalpia da reação de A para D seria a mesma, independente se A foi para B, depois B foi para C, C foi para D. Então, a cada uma dessas equações tem uma variação de entalpia. Vou colocar a variação 1, 2 e 3. Então, eu tenho cada uma dessas equações. Só que, se você perceber, eu estou saindo do mesmo reagente, que é A, estou partindo, que é o estado inicial, que é o A, e chegando no mesmo estado final, que é o D. Então, no final das contas, ele diz que a soma dessas variações de entalpia, então, se eu somar todas essas entalpias aqui, eu tenho que obter a variação de entalpia da reação como se ela fosse, completa. Então, a lei de Hess, ela diz isso. Então, se você tiver uma equação e a variação de entalpia dessa equação, ela pode ser obtida através de outras equações que deem aquela equação que a gente está querendo. Antes de falar um pouquinho de lei de Hess, a gente vai falar do que a gente pode fazer com as equações. Então, uma das possibilidades é multiplicar a equação. Então, a gente trabalha na química com as reações. A representação das reações é uma equação química, e essa equação a gente pode fazer algumas operações matemáticas com ela. A gente pode pensar nela como uma equação matemática. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é multiplicar a equação. Eu peguei aqui uma equação, no caso da decomposição da amônia. Essa equação, como eu estou falando de multiplicar a equação, então eu vou fazer uma multiplicação por essa equação. Pode ser qualquer número. Eu vou escolher multiplicar ela por 3. Mas isso vai depender da sua necessidade. Eu só estou dando um exemplo. E o que acontece quando eu multiplico a equação? Eu multiplico, na verdade, os coeficientes. Então, aqui, eu estou multiplicando essa equação por 3. Eu vou multiplicar os coeficientes dessa equação toda por 3. Então, lembrando que o coeficiente é aquele número do balanceamento, tá? Quando eu multiplico a equação, no caso que eu estou multiplicando por 3, 3 vezes 2 vai ficar 6, NH3. Reparem que eu só multiplico o balanceamento. Esse 3 aqui não é multiplicado, não. 3 vezes 3, 9, H2. 3 vezes 1, 3, N2. Se eu multiplico a equação, obrigatoriamente eu também multiplico o meu ΔH. Então, tudo que eu faço com a equação, eu também vou fazer com ΔH.
Então, a variação de entalpia aqui vai ser 46,1 vezes 3. Vou fazer aqui a multiplicação. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 4, 12. Mais 1, 13. Tem uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Lembrando que, como a variação de entalpia é positiva, que permanece positivo, 138,3, a unidade é quilojoule. Então, toda vez que eu multiplico uma equação, eu tenho que multiplicar a variação de entalpia dessa equação pelo mesmo número que eu multipliquei a equação. Uma outra operação que eu posso fazer é dividir a equação. Então, aqui eu tenho a reação de produção da água e eu vou dividir essa equação. Vou dividir por 2. Quando eu divido por 2, eu vou dividir todos os valores do coeficiente por 2. Então, o 8 aqui da água, o 4 do oxigênio e o 8 do H2. Então, vou fazer a divisão aqui. 8 dividido por 2 dá 4. 4 H2 mais 4 dividido por 2, 2O2, setinha. 8 dividido por 2, 4 H2O. E a mesma coisa que eu fiz com a equação, eu faço com o ΔH. Então, vou dividir esse meu ΔH por 2. Então, a variação de entalpia dessa equação vai ser, vou dividir, eu não vou ficar me preocupando com o sinal, né, porque eu estou dividindo por 2, então vou fazer divisão aqui por 2, 285,3 dividido por 2. Como eu tenho uma vírgula aqui, eu vou eliminar essa vírgula, e eliminando essa vírgula eu tenho que colocar um zero aqui, então vai ficar 2.853 dividido por 20. Vou pegar aqui 28, que é 1, sobra 8, abaixo 5, no caso 85, dividido por 20, vai ser 4, que vai dar 80, que sobra 5. Abaixo 3, vai ficar 53. Vai ser 2, que vai sobrar 13. Como não é uma divisão exata, 13 já não dá para dividir por 20, não tem mais nenhum número para baixar. Eu coloco o zero aqui e a vírgula. Agora vai ficar 130 dividido por 20. Aqui vai dar 6, né? 6 vai dar 100 vezes 20, vai dar 100. 6 vezes 20 vai dar 120, que vai sobrar 10. E vai ficar a divisão, eu vou parar por aqui mesmo, uma casa depois da vírgula. Como aqui é negativo, permanece o sinal de negativo, porque eu estou aqui com o sinal de negativo e o sinal positivo, então permanece o negativo. 142,6. Se vocês quiserem terminar a divisão, não tem problema, eu só não vou me prolongar muito na divisão. E a unidade é quilojoule. Então, sempre que eu tiver uma equação e dividir ela, eu vou fazer a mesma coisa com a variação de entalpia, dividir pelo mesmo valor. E a última operação que a gente pode fazer com as equações é a inversão, que é inverter quem é reagente e quem é produto. Então, eu vou olhar aqui. Eu tenho essa equação. O CO2 é o meu reagente e o CO e o oxigênio é o produto. Vou ficar aqui em cima, produto. Então, esse aqui é meu reagente e esse é o produto. Eu vou inverter. Quem era reagente vira produto. Quem é produto vira reagente.
Então, eu vou começar com o produto, que ele virou reagente agora. 2CO mais 1O2 virou reagente, então setinha. E o CO2, no caso 2CO2, né? Virou produto. Quando eu inverto a equação, eu inverto o sinal da variação de entalpia. Então, se era um sinal positivo, passa a ser negativo por eu ter invertido. Se fosse negativo e eu tivesse invertido, passaria a ser positivo. Então, como é que é positivo? Vai ficar menos 135,4 quilocaloria. Então, se eu inverter a equação, eu inverto o sinal da variação de entalpia. Então, essas são as 3 operações que a gente pode fazer com uma equação, que é multiplicar, dividir e inverter. Se a gente multiplica a equação, a gente também multiplica a variação de entalpia. Se a gente divide a equação, a gente também divide a variação de entalpia. E se a gente inverte a equação, a gente inverte o sinal da variação de entalpia. Como que é a cara de uma questão de lei de Hess? A cara dela é assim. Geralmente, eles falam de uma equação que eles querem saber a variação de entalpia. E te dão outras equações que já têm a variação de entalpia. E com elas você calcula a variação de entalpia da equação que você não sabe. Isso daqui, gente, é uma interrogação. Eu percebi que ali não está uma interrogação. Então, como que eu... assim, é um método que leva um pouco mais de trabalho, até porque a lei de Hess, às vezes, você tem que ficar tentando, testando, até conseguir dar certo. Então, vamos... Como que eu faço? Eu escolho, geralmente, seguir a equação que eu tenho, que eu quero calcular a variação de entalpia. Eu vou olhando as substâncias e caçando essas substâncias nessas equações. Então, eu começo aqui, ó. A primeira substância é o carbono sólido. Essa é a primeira substância. Eu vou caçar o carbono sólido nessas duas equações. Tá aqui, ó, na primeira. Então, eu vou utilizar a primeira equação e eu marco com a bolinha que eu estou utilizando essa equação, porque eu só posso utilizar a equação uma vez. Então, eu marco que eu já utilizei ela e não vou utilizá-la de novo. Vou fazer uma linha aqui para separar. Então, eu vou utilizar essa daqui. Aí eu vou comparar. Na equação que eu quero, que é a que está perguntando a variação de entalpia, o carbono, ele está no reagente. Aí eu confiro aqui. Ah, também está no reagente. Então tá ok, não precisa inverter. Só que na minha equação, o coeficiente é 1 e aqui o coeficiente é 2. Então, o que eu vou fazer com essa equação? Para aqui virar 1, tenho que dividir essa equação por 2. Se eu divido essa equação por 2, também tenho que dividir a variação de entalpia, tem que lembrar disso. Então, eu vou reescrever a equação, só que agora com ela dividida por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1, que eu não vou escrever. Então, fica só carbono sólido. 1 dividido por 2, eu vou usar fração, gente. Fica meio. Gasoso. E 2 dividido por 2 dá 1, que eu também não vou escrever. 2, no caso 1, CO, gasoso. E a variação de entalpia dessa equação, ela tem que ser dividida por 2. 222 dividido por 2, no caso menos 222, né, vai dar menos 111 quilojoules por mol, que é a unidade da variação de entalpia dessa questão.
Ajeitei aqui o primeiro. Agora eu vou olhar, eu continuo na minha equação que eu quero descobrir a variação de entalpia. Vou olhar a água. A primeira equação eu já usei, então só me sobra usar a segunda. A água está aqui, ó. Reparem que na minha equação ela está no reagente e aqui ela está no produto. Então eu tenho que inverter, eu uso esse símbolo assim, ó, inverter essa equação. Lembrando que quando eu inverto a equação, eu tenho que inverter o sinal da variação de entalpia. Então, meu reagente vai virar produto e o produto vira reagente. Então, ó, esse aqui é o produto que vai virar o reagente. Então, vou começar escrevendo a água gasosa. E os meus reagentes vão virar produtos, que é o H2 gasoso mais meio oxigênio gasoso. E a variação de entalpia, ela fica mais 242 quilojoules por mol. Ajeitei, vou marcar aqui, esqueci de marcar, né? Já utilizei. Não tenho mais equação para utilizar, então a soma dessas duas equações, do jeito que eu escrevi, tem que dar essa daqui de cima. E como que eu vou fazer isso? Eu vou olhar, vou colocar um traço aqui, vou olhar para essas equações como se fosse matemática. Tudo que tiver igual no reagente e no produto, eu posso cortar. Como assim? Reparem que eu tenho no reagente meio O2, que é o oxigênio gasoso. E no produto da outra equação, eu tenho a mesma substância. Aqui é meio, aqui é meio. Eu posso eliminar da equação. E não existe mais nada que eu possa eliminar. Só que se você reparar, vai sobrar exatamente substâncias da equação que eu quero calcular a variação de entalpia. Carbono sólido no reagente, água... Opa, aqui tá líquida e eu escrevi errado aqui, ó. Era para ser líquido aqui. Depois eu vou corrigir. Era para ser líquido. Água líquida no reagente, água líquida no reagente. Ó, tá antes da série. CO gasoso no produto e H2 gasoso no produto. Então, eu tenho todas as substâncias da equação sobraram aqui embaixo. E eu vou somar essas equações aqui que vocês vão ver que vai dar a mesma daquela dali, ó. Carbono sólido mais H2O líquido, CO gasoso mais H2 gasoso. E a variação de entalpia dessa equação é só eu somar essas duas, que é menos 111 mais 242. Deixa eu pegar. Vou pegar um papel aqui só para fazer essa conta. Então, ó, é um valor negativo e um valor positivo. Então, eu vou fazer a subtração. 242 menos 111. No caso aqui, 2 menos 1, 1. 4 menos 1, 3. 2 menos 1, 2. Vai ficar
a variação de entalpia, vou colocar aqui embaixo, a variação de entalpia vai ser mais 231 quilojoules por mol. E só recordando, se der o positivo, isso quer dizer que essa reação é uma reação endotérmica, que absorve calor para ocorrer. Alguma dúvida? Por enquanto? Não? Deixa eu só abrir aqui as questões do Enem, porque eu só coloquei as equações. Para eu ler as questões para vocês. Essas questões, reparem que dos 4 anos passados, em 3 anos caiu questão sobre lei de Hess. É um conteúdo que vem caindo com uma certa frequência. Na verdade, com muita frequência. E cada vez mais eles estão dificultando. Então, eu peguei aqui a primeira questão, que é de 2016. Ela é bem tranquila. E depois ela vai aumentando o grau de dificuldade, até chegar na questão de ano passado, que ela é difícil mais na interpretação, mas não é tão complicado depois que você entende. Então, essa questão aqui, ó, que eu estou colocando, deixa eu ver, dá para ver, né? Oi, gente, calma aí, eu fiz uma continha errada, né? Opa, gente, acontece. Então, 2 menos 1 é 1. Então, 131. Vou pegar meu corretivo, muito obrigada. Então, 131, tá? Muito obrigada. As pessoas estão prestando muita atenção. Isso era para ver se vocês estavam prestando atenção, tá? Certinho? Então, agora vamos para a questão do Enem. Que essa questão aqui, ela fala, eu vou ler a questão, fala que o benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno catalisada por ferro metálico sobre altas temperaturas, conforme a equação química. No final das contas, ela está dizendo que eu posso formar o benzeno através do acetileno por essa equação. Então, é isso que ele estava dizendo. E fala que a energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação da entalpia de reação de combustão das substâncias participantes, então da combustão tanto do eteno quanto do benzeno. Eteno não, desculpa, gente, etino. Aí ele traz essas equações com a variação de entalpia e pergunta a variação de entalpia do processo de trimerização em quilocaloria para a formação de 1 mol de benzeno. Então, no final das contas, ele fala um monte de coisa e o que ele quer? Saber o valor da variação de entalpia dessa equação. E te deu essas duas aqui. Então, vou começar olhando. O meu reagente é o etino, C2H2. Eu vou caçar essa substância aqui, ó. Tá aqui, ó, na primeira equação. Então, eu sei que eu vou utilizar essa primeira equação. Vou utilizar ela. Vou comparar com a minha equação no reagente.
Vamos começar a comparação. Tá no reagente, o C2H2 tá no reagente, então tá ok. Aqui são 3 e aqui é 1. Porque não tem número, então é 1. Então, o que eu tenho que fazer com essa equação? Multiplicar ela por 3. Vou precisar multiplicar essa equação por 3. Então, vamos multiplicar ela. 1 vai ficar 3 C2H2. Reparem que eu não coloquei os estados físicos, porque senão eu não ia caber na folha, tá? Então, 3 C2H2. Agora, 3 vezes 5, 15, meio. De O2. 3 vezes 2, 6 CO2, mais 3 vezes 1, 3 H2O. E a variação de entalpia também é multiplicada por 3, que vai ficar menos 930 quilocaloria por mol. Agora eu vou olhar para o produto, que é o C6H6, o benzeno. C6H6 está aqui na minha segunda equação. Então, vou usar a segunda equação. Professora, pode acontecer de eu não usar nem, ter equação que eu não vou utilizar? Pode. Tem vezes que eles te dão equações a mais do que você necessita. Mas quando tem duas, é muito difícil você não utilizar uma das duas, né? Mas quando tem vezes que eles dão 3, 4, até 5 equações, e algumas você não utiliza. Pode acontecer sim. Agora eu estou utilizando esse aqui, ó. Estou olhando o benzeno, que é C6H6. Aqui ele está no produto e aqui ele está no reagente. Então, eu já sei que eu vou ter que inverter a equação. Na minha equação é 1 benzeno e aqui de baixo também 1. Então, não preciso fazer nenhuma multiplicação, nenhuma divisão. Só inverter mesmo a equação. Lembra que eu começo escrevendo os produtos, porque eles vão virar reagente. Então, esses aqui são os produtos, eles vão virar reagentes. Como eu só vou inverter, vai ficar 6 CO2 mais 3 H2O. E agora, os meus reagentes, que era reagente, vai virar produto. Vou escrever depois a seta. C6H6 mais 15 meios de O2. E a variação de entalpia, eu vou trocar o sinal. Vai ficar mais 780 quilocaloria por mol. Agora, eu vou caçar as substâncias que eu vou cortar, que eu vou eliminar. Eu posso olhar aqui, ó, tem oxigênio antes da seta e oxigênio depois da seta. Então, no reagente, eu tenho 15 meios e no produto também a mesma quantidade. Então, elimina. Temos também o CO2. Ó, CO2 no produto, CO2 no reagente. 6 CO2 elimina com 6 CO2. E a água? 3 águas no produto, 3 águas no reagente. Lembrando que eu só elimino quando eles estão eles estão em lados opostos. Um está no reagente e outro está no produto. E sobra exatamente o meu produto, que é o benzeno, e o meu reagente, que é o etino. Vamos agora escrever a equação, 3 C2
H2, não tem mais nenhum reagente, e o meu produto, que é o C6H6. A variação de entalpia, deixa eu pegar aqui meu papelzinho. Vai tomando. Variação de entalpia dessa equação vai ser a soma dessas duas. Só que uma é positiva, no caso essa, e outra negativa. Então tem que fazer uma subtração. A gente sempre vai pegar o maior valor em módulo menos o menor valor em módulo. Só que depois a gente vai repetir o sinal do maior valor, né? Vou pegar 930 menos 780. Fazer a subtração aqui. 3 não dá para tirar 8, né? Então a gente pede emprestado. Fica 8 aqui. 13 menos 8, 5. E 8 menos 7, 1. Então dá 150. Lembrando que o maior valor em módulo é negativo. Então a resposta é negativa. E fica em quilocaloria por mol. Essa questão, aí, com a questão que eu coloquei para vocês resolverem, vai dar a resposta letra B. Porque não é toda a prova do Enem que é igual, né? Então, aquela que eu coloquei para vocês vai dar a resposta letra B. Agora, próxima questão. Tá vendo que essa aqui eu achei ela bem facinha, bem simplesinha. Uma questão de lei de Hess que eu achei bem tranquila aqui no Enem. Que foi do Enem de 2016. No Enem de 2017, eu já acho que caiu uma questão com nível de dificuldade bem mais elevado. Essa questão eu acho, considero ela mais difícil. Então, para mim, ela foi a questão mais difícil de lei de Hess. Só que eu já vi questões extremamente parecidas com essa. Então, assim, apesar dela ser difícil, eu já vi questões parecidas com o mesmo raciocínio. Então, assim, se a pessoa já fez muito exercício sobre lei de Hess, ela conseguiria fazer, não seria muito difícil. Então, aqui, vamos lá. Eu vou ler a questão. Aliás, eu não vou ler porque já tem muito tempo que a gente está aqui. Então, a questão, ela fala sobre a siderurgia na produção de ferro e ela te dá essa equação aqui, que ela quer saber a variação de entalpia e ela te dá 3 equações para poder achar a variação de entalpia da equação que ela quer. E aí, a gente precisa arranjar essas equações. Vamos começar aqui, ó. Vou buscar meu primeiro reagente, que é o FeO. O FeO, ele está aqui, ó, na minha segunda equação. Então, vou usar primeiro a minha segunda equação. Agora eu vou começar a olhar. Aqui ele está no reagente, aqui também. Só que aqui é 1 e aqui é 3. Eu teria que transformar esse 3 em 1. Então, eu preciso dividir essa equação por 3. Vou reescrever ela dividindo por 3. E aqui, gente, eu vou usar a fração, tá? Que eu acho que vai ficar muito mais fácil se a gente utilizar fração. Porque os outros coeficientes são 1. E a gente fazer 1 dividido por 3 vai dar uma dízima, né? Então não vai ficar legal. Então, eu vou fazer fração mesmo. 3 dividido por 3 dá 1, né? FeO. 1 dividido por 3, eu vou colocar 1 terço. CO2. 1 dividido por 3, mesma coisa. 1 terço
de Fe3O4 mais 1 dividido por 3, mesma coisa, 1/3 de CO. E a variação de entalpia vai ser esse valor dividido por 3, 36. Dividido por 3 dá 12. No caso negativo, né? Menos 12 quilojoules por mol. Pronto. Agora eu vou olhar o CO. Só que, ó, tem CO aqui, tem CO aqui, aqui. Tem CO em todas as equações. Então, não é vantajoso olhar para ele. É melhor você primeiro procurar os compostos que têm apenas uma equação. Então, não vou mexer com o CO, vou passar para o ferro. Vou caçar o ferro aqui, ó. Tá aqui, ó. E é só na primeira equação que tem o ferro. Então, eu vou utilizar a primeira equação. Vou olhar. Na minha equação, que eu quero descobrir a variação de entalpia, eu tenho o ferro no produto. Aqui ele também está no produto. Só que na minha equação é 1 e aqui é 2. Então, tem que dividir por 2 para aqui virar 1. Agora eu vou dividir, só que eu tenho que dividir tudo, né? 1 dividido por 2, meio, Fe2O3, mais 3 dividido por 2, 3 dividido por 2, né? 3 meios, CO2. Vou trabalhar tudo com fração. 2 dividido por 1, né? Fe, mais 3 dividido por 2, 3 sobre 2, CO2. E a variação de entalpia, ela vai ser dividida por 2. Então, menos 25 dividido por 2 dá menos 12,5 quilojoules por mol. E minha última substância, que é o CO2, repare também que CO2 tem um mol, em todas as equações tem o CO2. Então, também não vai ser interessante eu olhar para o CO2. O que eu vou olhar aqui? Vou caçar alguma substância, porque ainda tem a última equação. Eu vou utilizar ela. Porque tem substâncias nessas equações, ó, essas duas no caso, tanto o Fe3O4 quanto o Fe2O3 são substâncias que elas estão aqui, mas elas estão nessas duas equações, mas elas não estão na minha equação que eu quero descobrir a variação de entalpia. Então, eu tenho que eliminar essas substâncias. Como que eu vou eliminar ela? Pela última equação. Se você reparar, ó, Fe2O3. Fe2O3 está aqui. Fe3O4, Fe3O4 está aqui. Então, essa última equação, ela vai servir para eliminar essas substâncias que eu preciso eliminar. Agora eu vou olhar. Ó, para eu eliminar o Fe2O3, ele tem que estar aqui no reagente e ele tem que estar no produto. Então, a equação está certinha. Para eliminar o Fe3O4, ele está no produto, essa aqui está no reagente. Então, eu não preciso inverter a equação, mas eu preciso fazer uma operação com ela. Porque, ó, o Fe3O4, ele tem 2 e aqui é 1/3. Eu tenho que cortar exatamente a mesma quantidade. 2 para virar 1/3 é dividir por 6. Então, eu vou dividir essa equação por 6. E, ó, o Fe2O3, aqui, ó, 3 dividido por 6 dá meio. Então, é 6 mesmo. Então, eu vou pegar essa equação todinha. Tá vendo? A dificuldade dessa questão é isso. Porque se tem uma questão que tá sobrando e você vai ter que ajustar para cortar duas substâncias. Então, essa é a dificuldade dessa questão. Dividir por 6. Então, 2. Vou pegar meu... Cadê meu rascunho?
Só para vocês verem, 2 dividido por 6. Se eu simplificar aqui, ó, simplificar, dividido por 2, vai ficar 1/3. Então, fica 1/3 de Fe 3O4 mais. Aqui é 1, né? 1 dividido por 6, 1/6 de CO2. Aqui vai ser 3 dividido por 6 do Fe2O3. 3 dividido por 6. Vou simplificar por 3, que vai ficar 1/2. Vai ficar 1/2 Fe2O3 mais o CO aqui, que é 1 dividido por 6. Dá 1/6 CO. E a variação de entalpia dessa equação vai ser dividido por 6. 47 dividido por 6 vai dar 7,83 quilojoules por mol. E agora eu vou cortar tudo que eu tenho para cortar. Vai ser um pouquinho mais difícil, mas a gente vai cortar, tá? Então, vamos começar aqui, ó, que eu já falei que eu tinha que cortar o Fe3O4. Então, 1/3 de Fe3O4 que está no produto com 1/3 de FeO4 que está no reagente. Cortei. Eu também já disse que a gente tinha que cortar o Fe2O3. Meio Fe2O3 no reagente com meio Fe2O3 no produto. Cortei. Agora, eu vou olhar esse CO, CO2, que se você reparar, tem CO2 que está aqui no produto e CO2 que está no reagente. Esse aqui, gente, eu escrevi errado, tá? É só CO. Eu meti um 2 aqui a mais, tá? Se você reparar, essa equação aqui, ela vem da primeira. E é CO, então eu escrevi um 2 aqui a mais. Então, tem, ó, CO2, esses dois aqui estão no reagente e esse aqui está no produto. Vou pegar aqui em azul, ó. CO2 e CO2. Quando os dois estão no reagente ou os dois estão no produto, a gente tem que somar. Então, 1/3 aqui com 1/6. Então, 1/3 mais 1/6. A gente tem que somar. Aqui a gente teria que tirar o mínimo múltiplo comum, né? Mas é o 6. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido. E fazer soma de frações. Lembra que na soma de frações, você pega esse valor, divide e depois multiplica. Então, divide e depois multiplica. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Mais, fica na soma, 6 dividido por 6, 1. 6 dividido por 6. 1 e 1 vezes 1, 1. 2 mais 1, 3/6. Só que aqui eu posso simplificar, né, gente? Dividir por 3, divide por 3, que vai dar 1/2. Então, no reagente de CO2, isso aqui é sobre CO2, eu tenho meio CO2 no reagente. No produto, eu tenho 3 meios. Eu vou fazer a subtração. 3 meios menos 1 meio. 1 meio não, desculpa. Meio.
É a mesma base, né? Então fica 2. Fica 3 menos 1. Vou colocar aqui, né? 3 menos 1. Que dá 2 sobre 2, que é 1. Sobrou 1, eu não consegui cortar, porque não tem a mesma quantidade. Porque no reagente tem meio CO2. No produto não tem meio, tem 3 meios, tem mais. Então vai sobrar no produto. Eu vou eliminar todos os CO2 do reagente, mas vai sobrar no produto. E vai sobrar quanto? 1, que eu calculei. Então aqui, ó, no produto, vai sobrar, no lugar desse 3,5 aqui, ó, vai ficar 1. Que é justamente um CO2 daqui, ó. Um CO2. Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui o papel branco. Agora para o CO, porque eu tenho que cortar os COs também. Deixa eu pegar outra cor aqui. Então, eu tenho 3 meios de CO no reagente. E no produto eu tenho 1/3 mais 1/6. Que é a mesma coisinha que estava aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver. Tá, não. De CO, eu tenho 1/3 mais 1/6, que vai dar meio. Então, aqui no produto, eu tenho meio CO2. No reagente, eu tenho 3 meios. Que é a mesma coisa aqui, ó. 3 meios menos meio, que vai dar 1. Só que esse 1 vai sobrar no reagente. Aqui, ó, vai sobrar 1. E o do produto elimina. Por que sobrou no reagente? Porque 3 meios é maior do que meio. Então, sobra sempre do lado que tem a maior quantidade. Agora que eu fiz esse negócio todo aqui, vocês vão perceber que vai dar essa equação aqui em cima. É sempre um milagre que acontece. Ó, FeO mais um CO2, um CO, desculpa, um ferro e sobra um CO2, que é a nossa equação aqui em cima. E a variação de entalpia é a soma desses valores. Eu não vou fazer o cálculo, vou ir direto, porque a gente já está há muito tempo aqui. Então, vai dar menos 16,6 aproximadamente quilojoules por mol. E a questão, ela pede qual é o valor da variação de entalpia aproximado, não fala o valor exato. E lá na questão, a resposta é 17, porque é aproximado, né? 16,6, 17. E negativo, né? A resposta é menos 17 na questão, que é a resposta letra B. Gente, só para finalizar essa questão aqui, eu achei ela muito interessante, ela não é difícil, mas a questão ela é muito interessante, porque ela não te dá a equação que ela quer, a variação de entalpia. Ela não te dá, ela só te dá essas duas. Você que tem que entender qual que é a equação que eles querem. Então, o interessante dessa questão é isso. E a dificuldade também. Porque aí você não sabe qual que é a questão, qual é a reação. Mas ela vai te falar só que no texto. Que a questão fala o seguinte, que a glicólise é um processo que ocorre nas células convertendo glicose
em piruvilato. Durante a prática de exercícios físicos durante a prática de exercícios físicos que demanda grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de oxigênio. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de oxigênio e a glicose ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. Professora, eu preciso saber química orgânica, porque eu não sei quem é glicose, não sei quem é ácido lático. Não, essa questão não tem necessidade de você saber o que é química orgânica. Você só tem que saber o seguinte, nas 2 equações que tem aqui, você consegue identificar algumas substâncias. Por exemplo, O2 é oxigênio, CO2, dióxido de carbono, água, né? H2O, água. Então, as únicas substâncias estranhas é o C6H12O6 e o CH3CHOHCOOH. Então, essas 2 são substâncias estranhas. Então, uma é a glicose e a outra vai ser o ácido lático. E uma coisa interessante é que essa reação da glicose ser convertida em ácido lático, quando você faz exercício, seu músculo começa a doer depois do exercício, essa dor é a produção de ácido lático, porque o seu músculo não foi bem oxigenado e aí produziu o ácido lático. Interessante dessa questão é isso, que a dor que a gente sente quando a gente faz alguma atividade física, ela é proveniente da produção de ácido lático. É o ácido lático que faz a gente sentir dor. Então, ela está falando o seguinte, que a glicose, numa reação que é com falta de oxigênio, produz 2 moléculas de ácido lático. Se falta oxigênio, eu tenho que eliminar o oxigênio da minha equação. Então, eu já sei uma coisa, que esses oxigênios aqui, ó, dessas 2 equações, eles têm que ser eliminados. Então, reparem que os 2 estão na parte do reagente. Então, uma das 2 equações eu vou ter que inverter para virar produto para eu conseguir eliminar. E aí, qual que eu vou eliminar? A questão fala o seguinte, que o processo é anaeróbico. O processo anaeróbico é aquele processo que não utiliza oxigênio. Então, uma coisa interessante que já misturou um pouco de biologia. E aí, você precisaria saber um pouquinho, de ter uma noção de glicose, né? A glicose, C6H12O6, essa é a glicose. Então, eu sei que para fazer a equação, eu vou ter que fazer um processo que eu tenho que cortar o oxigênio. E esse estranho aqui é o ácido lático. Eu disse que não precisava de química orgânica, né? Precisa um pouquinho, né? Então, você precisa saber quem é, assim, né, a glicose e quem é o ácido lático. Mas você não precisa ter muitos conhecimentos de química orgânica. Já poderia saber que esses 2 aqui são os estranhos. Então, um é a glicose e o outro é o ácido lático. E aí, a glicose é esse aqui de cima. C6H12O6. Vou agora montar a equação que ele quer, que é a glicose produzindo 2 moléculas de ácido lático. Ah, lembrei de uma coisa. Tem como você descobrir quem é a glicose e quem é o ácido lático sem saber química orgânica? Como você faria isso? Ele disse na questão que a glicose produz 2 moléculas de ácido lático. Então, sabendo disso, você não precisa de química orgânica. Você poderia fazer sem saber nada de química orgânica. Sabe por quê? Porque para eu cortar o oxigênio, já que é um processo sem oxigênio, eu tenho que multiplicar isso aqui por 2. Que aí 3 vezes 2, 6, que aí eu consigo cortar. Só que esse aqui, eu tenho, como eu multiplico por 2, esse aqui também vai ser multiplicado por 2. E aí eu sei que vai produzir 2 moléculas dessa daqui, que é o ácido lático. Então, por uma questão de lógica, a gente consegue descobrir quem é o ácido lático e quem é a glicose sem saber química orgânica.
sem saber nada de química orgânica. Porque, ó, eu vou manter essa daqui, C6H12O6 mais 6O2, 6CO2 mais 6 água. Não vou reescrever aqui, porque eu vou usar isso aqui como um rascunho, tá? Não vou escrever a variação de entalpia. E aqui, ó, multiplicando por 2, ficaria 2CH3, CH, OH, CO, OH. Gente, parece estranho para quem é do segundo ano, mas é assim mesmo, tá? Na química orgânica a gente acaba escrevendo separadinho mesmo. E 3 vezes 2, 6. Ai, vai ficar um corretinho aqui pra ficar bonitinho. Não ficar bonitinho, porque corretinho. Então, 3 vezes 2, 6O2, que vai produzir, ó, 3 vezes 2, 6CO2, e 3 vezes 2, 6H2O. Então, raciocinando assim, você não precisa saber nada de química orgânica e consegue fazer essa equação, essa questão. Que aí você saberia que a glicose, uma molécula de glicose produziria 2 de ácido lático. E para cortar o oxigênio, para cortar esse oxigênio com esse oxigênio, quem fica com 2 é essa daqui, que é o ácido lático. E aí eu descubro que essa substância é o ácido lático e essa daqui a glicose. Só que para cortar essas duas, eu tenho que inverter essa equação aqui. Então, além de multiplicar por 2, essa equação, ela também será invertida. Então, multiplicar por 2 e inverter. Eu posso fazer mais de uma operação na questão. Então, essa aqui, ó, eu já multipliquei por 2, eu só vou inverter ela agora. E vou repetir a de cima, que é a de glicose. Então, C6H12O6. Agora eu vou escrever a variação de entalpia. 6O2, 6CO2, 6 água. A variação de entalpia é menos 2.800 kJ. E essa daqui, ó, que eu já multipliquei por 2, é só eu inverter. Vou inverter aqui, ó. Ó, meu produto vira, que é o produto, vira reagente. Então, 6 CO2 mais 6 H2O vai agora o meu reagente que vira o produto. O ácido lático, né? 2CH3, CH, OH, COOH, mais 6O2. E a variação de entalpia, a gente tem que lembrar que a gente fez 2 processos. A gente multiplicou por 2 e inverteu. Então, tem que multiplicar 1.344 vezes 2, que vai dar 2.688. E como eu inverti, eu tenho que inverter o sinal, que era negativo, vai ficar positivo. Quilojoule. Agora eu vou cortar e vocês vão ver que vai dar exatamente essa equação. Glicose produzindo 2 ácidos láticos. Vamos começar cortando. Ó, vamos cortar o oxigênio. 6 oxigênios no reagente, 6 oxigênios no produto. Tenho mais substâncias que eu posso cortar. Ó. 6 CO2 no reagente, 6 CO2 no produto. E, deixa eu pegar outra cor aqui para eu cortar, que é a rosa. 6 águas no produto, 6 águas no reagente. Dá para cortar.
E sobra somente a glicose e o ácido lático. Vou reescrever, ó, C6, H12, O6, 2CH3, CH, OH, COOH. E a variação de entalpia é a subtração desses dois valores. 2.800 é maior do que 2.688. Fazendo a subtração, vai dar 112. Mas como o maior valor é negativo, a questão fica com valor negativo. E a unidade é quilojoule. Então, essa questão, a dificuldade dela era porque você não tinha a equação que você queria calcular, que era essa daqui, ó. Você não tinha essa equação. Então, a dificuldade dessa questão era isso. Reparem que cada ano vem tendo uma dificuldade maior. Essa daqui, do ano de 2017, era muito cálculo, era fração, você tinha que utilizar muita substância para cortar, mas tinha as equações, dava um trabalhinho, mas tinha as equações. Essa aqui não tinha a equação que você queria, você tinha que raciocinar para saber qual era a equação. Gente, eu falei demais. Alguém tem alguma dúvida? Então, essa aqui é a nossa última aula de termoquímica. Sexta-feira a gente vai fazer outra aula que vai ser sobre o